Bem-vindo ao canal de Notícias Ilumina, em parceria com o Grupo de Economia da Energia da UFRJ. O nosso assunto hoje é o planejamento energético em uma era de incertezas, em uma era de tecnologias disruptivas, em uma era de transitoriedade. O mundo contemporâneo vive sob um contexto de profundas e constantes mudanças. Todos nós percebemos isso. Praticamente todas as atividades humanas estão submetidas a um estado de transitoriedade. E as tecnologias inovadoras, tecnologias disruptivas, têm grande influência nessa necessidade permanente de mutação. As tecnologias têm contribuído significativamente às ações do cotidiano, causando, inclusive, drásticas alterações até nos hábitos nossos de consumo, que levam a uma procura, vamos dizer, angustiante da sociedade por agilidade, praticidade, rapidez. E as organizações que não se renovam continuamente, seja introduzindo novas tecnologias em seus produtos, sejam implantando novos processos de gestão, tende a perder mercado ou a criarem estruturas decisórias pesadas, que não respondem aos novos estímulos que vêm do mundo exterior. E isso traz desmotivação nos profissionais. A criatividade é uma característica primordial nesse ambiente inovador, pois a repetição das mesmas situações ou de rotinas levam aos profissionais a ficarem contaminados, estagnados em atitudes passivas. E até o comprometimento com o trabalho diminui, porque o cotidiano fica em desacordo com o ambiente externo nômade. O contexto de transitoriedade cria incerteza. E sob essa tônica, o exercício de planejar o futuro deve considerar, como condição necessária, a invenção original, a inovação. A dificuldade é entender que vivemos no mundo atualmente sob um sentimento de conforto transitório e que, se ficarmos agarrados a uma nuvem de conceitos e experiências, não vamos perceber que as oportunidades vão passar e certamente as frustrações podem ser duradouras. Daí esse incômodo para muitos em aceitar até novos padrões de costumes da sociedade. Bem, vocês devem estar se perguntando qual a ligação dessa introdução com o tema energia. Tem sim, porque o objetivo aqui é levantar algumas reflexões sobre o processo de planejamento energético, sobre esse ambiente de incertezas ou sobre um ambiente de impermanência. Nesse estado de transitoriedade, a construção de cenários energéticos, buscando o que se espera ou o que se deseja no futuro, é uma ferramenta que abre portas aos formuladores de políticas energéticas. Isso é feito. Os planejadores, eles usam cenários energéticos. De fato, o planejamento energético trabalha com cenários de longo prazo. Agora, os cenários são indicações importantes para análise e tomadas de decisões e ações com antecedência. Eu estou prospectando o futuro. E a velocidade das mudanças, criando novas incertezas, pode ser de tal ordem que o estado de permanência das tecnologias ou a presença de novas situações políticas e geopolíticas, por exemplo, fique cada vez menor. E quem está executando, o órgão executivo, vê o seu plano que foi realizado frágil e necessite de elementos em tempo curto para elaborar novas políticas energéticas e certamente, muitas vezes, em democracias, ainda tem que submeter a instâncias legislativas,
E se isso não acontece, você vê decisões de fora do âmbito do setor energético. Por exemplo, setor de economia, dando decisões em cima do setor energético. Eu não estou bem estruturado, não tenho meus cenários futuros completos, tenho muitas vezes cenários específicos ali de números, e eu tenho que me submeter a decisões de outras áreas. Daí a importância de cenários bem elaborados, cenários estratégicos. Michel Godet, aqueles que mexem com cenários conhecem muito bem esse nome, é um mestre na construção de cenários exploratórios. E ele nos ensinou nos seus livros, palestras, que as simulações de um futuro previsto sofrem a influência de quem as elabora. Quem está elaborando está sofrendo influência. Olha o perigo, né? Daí o cuidado que o Estado deve ter ao compor suas equipes, que formulam esses cenários, que formulam as estratégias do Estado, que sejam estratégias fora de governo, fora de períodos de governo. São estratégias macro. Há uma frase clássica do professor Michel Godet. Algo assim. Todos os que pretendem prever ou predizer o futuro são impostores, pois o futuro não está escrito em parte alguma. Ele está por fazer. Os tecnocratas tendem a priorizar variáveis quantitativas, números, como uma âncora que permite maior segurança às suas ações. Certamente tem razões, não vamos trabalhar sem números, sem estatísticas. E os números dão um conforto, né? Dão uma âncora, como eu estou dizendo antes aqui, como eu disse antes. Mas cabe, mais uma vez, explicitar aqui que se desenvolvemos cenários prospectivos para longos horizontes, o estado de transitoriedade pode desatualizar rapidamente os meus números, né, os resultados. E a formulação de novos cenários exigirá um tempo em que pode estar em desacordo com o tempo das decisões sobre mudança, né? Não sei se perceberam o que eu quero abordar. Quer dizer, nesse entendimento é importante que os formuladores das políticas energéticas tenham uma visão consistente e plural do futuro como um amplo cardápio de variáveis qualitativas. Variáveis qualitativas, sem crenças, sem prisões a ideias e sem prisões a dogmas. Se você não tem esse entendimento, se você não tem esse perfil, se não tem esse fígado para não se submeter a crenças, prisões, para se desligar disto, não pode ser um bom planejador. Não pode saber planejar o longo prazo. Inclusive, especialistas, eles citam exemplos de até princípios, consideram princípios que devem estar juntos não só com as políticas energéticas, mas com outras políticas, com políticas ambientais, políticas tecnológicas. Quer dizer, a política energética envolve necessariamente interações com outras políticas públicas. E tem princípios que eu vou aqui me lembrando, citar alguns, como o seguinte, no caso da energia, né? Diversificar a matriz de oferta de energia e desenvolvendo esforços na busca de independência de tecnologias avançadas. Certamente sob um cenário irreversível de diminuição de emissões de carbono. Não tem saída. Para fazer cenários de longo prazo, eu tenho que considerar a diminuição necessária das emissões de carbono. Mas o mundo que nós estamos trilhando, que se vê por aí, né, exige a independência tecnológica. Em conjunto com isso tudo, certamente, priorizar a segurança energética é primordial, com menores custos tecnológicos e também com menores emissões de carbono, não tem dúvida. Segurança energética é um ponto principal da minha política energética. Quer dizer, nisso tudo, nesse contexto, a política de ciência e tecnologia tem que priorizar o quê? Investimentos maciços, bem coordenados, bem dirigidos, em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Não tem saída, sobretudo para um país como o Brasil, que carece de patentes, carece de independência de tecnologias, porque
você não consegue facilmente uma tecnologia que foi desenvolvida em outro país. Então você tem que investir em pesquisa, desenvolvimento, em patentes, né? Um outro princípio que eu me lembro é a gestão da gestão eficiente da demanda futura de energia. Novamente, é necessária uma interação de uma política energética com outras políticas, como, por exemplo, a política industrial. Eu tenho que saber quais são as diretrizes de políticas da indústria para eu fazer uma gestão eficiente dos meus novos equipamentos, os equipamentos que virão aí, gestão eficiente da demanda futura de energia. Quer dizer, repetindo, a política energética envolve necessariamente interações com outras políticas públicas. O processo de planejamento é integrado, né? Os organismos e empresas do setor energético que têm tradições em exercícios de prospecção de longo prazo, ao fazer seus cenários energéticos, nos últimos anos, ao terem feito os cenários energéticos nos últimos anos, certamente a gente pode ir pesquisando, não consideraram alguns fatos, como a descoberta de exploração de petróleo e gás em águas profundas, aí o pré-sal, em perspectiva significativa de maior oferta de gás e petróleo, não só aqui no Brasil, em outros países, né? Certamente não previram o aumento da produção do gás não convencional no mundo, cheio gás. Quer dizer, esses são alguns exemplos, nós podíamos pensar aqui outros, mas que mostram que as rápidas mudanças exigem capacidade de formulação de cenários normativos sem restrições de hipóteses criativas. E esses cenários têm que ser monitorados periodicamente, para que você não faça um cenário num período e vai levar 10, 20 anos para fazer um outro. Ele tem que ser monitorado constantemente, ajustado ali, se for o caso. Quer dizer, eles não são exercícios acabados, os cenários, né, energéticos, ou os cenários como um todo. São instrumentos de interação entre o Estado e a sociedade, capazes de receber continuamente novos subsídios que reflitam as complexidades e as rupturas desse mundo inovador. Enfim, o que eu queria dizer aqui é que a transitoriedade é um estado de movimento permanente que o mundo está submetido. E penso que os países deveriam ter estruturas integradas para a realização de um planejamento de longo prazo com quadros multidisciplinares, várias especialidades. E os países, eu estou dizendo o Brasil especificamente, hein? E de cunho técnico, né? Essas equipes, um cunho técnico especializado, com uma visão de Estado, dedicados exclusivamente a estudos prospectivos, não somente de energia, hein? Essa estrutura separada da outra estrutura institucional do governo deveria realizar cenários prospectivos dinâmicos para energia, para transporte, no caso nosso, biotecnologia, educação, etc. Eu teria uma equipes enxutas, sofisticadas nos seus conhecimentos, com treinamentos contínuos e dedicados a realizar cenários prospectivos dinâmicos e não estáticos. Só assim os governos podem compreender as diferentes formas que as condições competitivas dos diversos segmentos, das diversas indústrias, seja de energia, dos transportes, etc., estão funcionando no mundo de hoje. Senão a gente vê, como está vendo hoje, discussões no caso do setor de energia elétrica dos anos 90. Mas o governo não tem essa direita, não está preparado, está aceitando. Alguém que tirou da cartola ali velhas políticas e está soltando aí para resolver um problema da economia, por exemplo. Né? Quer dizer, se eu tiver equipes em um só grupo, todos juntos, que tenham condições de enxergar o futuro à luz das implicações estratégicas, das incertezas que surgem com rapidez, eu tenho ali algo extremamente eficaz. Né? Porque eu tenho que ter essas equipes sem a dependência dos governos. As pessoas dizem, o mundo diz, eu quero um Banco Central independente. Eu quero uma equipe de cenários prospectivos independentes. São equipes de Estado.
Que se assim não acontecer, não adianta. Se eu vou colocar fulano, beltrano aqui, meu amigo, não adianta. Tem que ter uma seleção com sofisticação. E fico eu pensando que não é concurso público para botar gente básica. Só não. Eu tenho que contratar pessoas sofisticadas. Quem sabe até especialistas estrangeiros, para estarem comprometidos ali com esses cenários prospectivos do futuro. No dia a dia, as decisões do dia a dia, no tempo dos governos, os ministérios e as secretarias continuam fazendo as suas orientações, as suas diretrizes. Mas eu teria que ter separadamente equipes que representem o Estado, e aí vão essas equipes subsidiar cada governo, com seus períodos. Elas vão subsidiar o Congresso e certamente o Judiciário, porque essas equipes não sabem tudo o que pode acontecer no futuro. Perdão, tem que julgar algumas ações, decisões, sem ter muitas vezes a base do que se isso está coerente com o mundo moderno, ou com o que vai acontecer, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para todos com essa minha ideia aqui. Podem ter certeza que a sociedade seria, com isto, né, seria beneficiada nesta era de transitoriedade. Muito obrigado por mais um vídeo.